Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para realizarmos mais um pequeno estudo dos acontecimentos finais. Amém, irmãos? Meus irmãos, nesse vídeo vamos ver o que acontecerá com essa terra. O que Deus vai fazer com essa terra. Está entendendo? Vamos ver o que a Santa Palavra nos fala. Entendeu, meus irmãos? Então nós vamos ver, meus irmãos, Isaías 49, versos 8. O que vai acontecer com essa terra? Está entendendo? O título aqui, eu estou usando a tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada. O título aqui de Isaías 49, 8, que fala sobre a restauração do povo de Israel. Tá? Aí muitos falsos ensinamentos falam que Israel já foi restaurado em 1948 pela ONU, quando ela reconheceu Israel como Estado. Né? Falsos ensinamentos. Realmente, isso aconteceu, mano. Tá entendendo? A ONU reconheceu Israel como Estado em 48, tá? Mas não é dessa restauração que a Bíblia fala, que as profecias falam. Realmente, em 1948, quando a ONU reconheceu Israel como Estado, foi pelo motivo de Israel permanecer lá na sua terra. Senão a terra de Israel seria invadida por outros povos, tá entendendo? Então, Israel continua como nação, tá entendendo? Então, a Bíblia inteira fala da restauração de Israel. Mas falsos ensinamentos falam que aconteceu no ano 48, mas não é dessa restauração que a Bíblia fala. Entendeu, meus irmãos? Então, no Isaías 49, 8, o título é A Restauração de Israel. Né? Então, vamos ver o que diz aqui. Isaías 49, verso 8. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você. E no dia da salvação eu o socorri. Eu guardarei. Eu farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. O que diz aqui? Isaías 49, 8. Confere na sua Bíblia. Para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. O que é repartir as propriedades? Está falando para o povo de Israel. Devastada por quê? A terra de Israel será devastada. Está entendendo? Durante as tribulações do Apocalipse e durante o castigo do Armagedão que virá sobre o povo de Israel. Então a terra de Israel será devastada. Mas aqui está dizendo, Deus está falando para restaurar ela e repartir as propriedades. O que é repartir as propriedades? Já fiz um vídeo, meus irmãos. Se os irmãos voltar atrás e olhar os vídeos, verá que tem um vídeo lá falando, que eu falo que a terra de Canaã será repartida pela segunda vez entre as 12 tribos de Israel. Entre as tribos de Israel, tá? E é o que diz aqui, ó. Para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Entendeu? Aqui, presta atenção, está dizendo restaurar a terra. Tá? E aí, meus irmãos? Se nós formos no Isaías... voltando um pouquinho aqui atrás, mano. Eu falei que no Isaías 49, 8 se refere à restauração de Israel, né? Aí, meus irmãos, continua um pouquinho mais para frente, no 10, Isaías 49, 10. Não terão fome, nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece dele, é o Senhor Jesus, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Meus irmãos, essa passagem aqui está lá em Apocalipse. Apocalipse 7,16. Vai lá em Apocalipse 7,16. Essa mesma passagem aqui. Mas aqui em Isaías 49, 8, 9 e 10 está se referindo ao povo de Israel. Está entendendo, meus irmãos? Então, no Isaías 49, 8, vimos que a terra será restaurada e repartida entre o povo de Israel, tá entendendo? E no 10, né?
No 49:10, logo em seguida, não terão fome nem sede, se refere ao povo de Israel. O calor forte e o sol não afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. É a mesma coisa que fala em Apocalipse 7,16. Entendeu, meus irmãos? O Senhor Jesus estará apacentando o povo de Israel. O profeta Isaías aqui foi enviado para o povo de Israel. Então ele está falando para o povo de Israel. Está entendendo? Quer dizer, a terra de Israel será toda restaurada. Se a terra de Israel será restaurada, então o mundo inteiro também será restaurado. Está entendendo? Essa mesma passagem aqui, do 49:10, vamos ver lá o que fala em Apocalipse, que nós vimos lá, 7,16. Aqui. Aqui, meus irmãos. Apocalipse 7,16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem qualquer outro calor forte. 17. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas. A mesma coisa que falou lá em Isaías, sobre a restauração do povo de Israel, né? Não terão fome, nem sede, nem calor, o sol o afligirão, porque o que se compadece dele os guiará, conduzirá aos mananciais de água da vida. Pronto. Se refere à restauração do povo de Israel. Agora, o profeta Isaías foi enviado para o povo de Israel, então está falando para o povo de Israel. Tá? Agora, não fica com invejinha com cima do povo de Israel, porque se Deus restaurar a terra de Israel, será restaurado o mundo inteiro, meus irmãos. Mas o profeta fala exclusivamente para Israel. Então, o assunto principal aqui, meus irmãos, é que a terra será restaurada. Já vimos aqui Isaías 49:8, onde fala que a terra será restaurada, tá entendendo? E o profeta vimos que está se referindo ao povo de Israel. E no Isaías 51:3, vamos ver o que diz? Porque o Senhor terá piedade de Sião. Sião quer dizer Israel, né? Monte Sião. Se refere a Israel. Porque o Senhor terá piedade de Sião. Terá piedade de todos os lugares desolados, abandonados, né? Fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria. O que diz aqui? Os desertos se tornarão como o jardim do Éden. Isaías 51:3. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como o Éden. O deserto será como o Éden. O que está dizendo aqui? Quer dizer, a terra ficará como o jardim do Éden. Lá no princípio de Adão e Eva. Que é outra passagem que fala que essa terra será restaurada e se tornará como o jardim do Éden. Ezequiel 36:35. Se refere à restauração de Israel também. Se os irmãos ver aqui no 36:16, o título aqui é a restauração de Israel. E aqui no Ezequiel 36:35 diz: então se dirá, essa terra abandonada ficou como o jardim do Éden. A cidade que estava deserta, abandonada e em ruína, estarão fortificadas e habitadas. Tá vendo? Então nós vimos lá em Isaías 49:8 que a terra será restaurada. Isaías 51:3 vemos que a terra se tornará como o jardim do Éden. E aqui Ezequiel 36:35 também vemos que a terra assolada ficará como o jardim do Éden. Então, toda essa terra será restaurada, meus irmãos. Não que Deus vai fazer uma terra nova, mas será toda restaurada. É a palavra que está falando, tá? A palavra que está falando. Então, ela será restaurada sem o mar. Conforme fala Apocalipse 21:1, o mar já não existe. Por quê? Porque o mar toma muito espaço na terra. No lugar do mar vai ter terra fértil. Não haverá mais sem terra, briga por terra. Entendeu, meus irmãos? E outra também, a Nova Jerusalém que vem do céu para a terra é muito grande, ela toma muito espaço. Entendeu, meus irmãos?
Ela toma muito espaço. E nenhum continente caberia a Nova Jerusalém que vem do céu para a terra. O mar não vai existir mais. Então ela não terá continente. Entendeu, meus irmãos? Então toda essa terra será restaurada sem o mar. Aí ela se chamará Novo Céu e Nova Terra. E daí? Nós vamos ficar morando em cima dela para sempre? Não. Porque se eu pregar que essa terra será restaurada e se transformará em novo céu e nova terra, e nós vamos ficar morando nela em cima para sempre, eu estou negando o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus. Errar e não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, porque no céu não se casa, não se dá em casamento, seremos como os espíritos. Quer dizer, Jesus está falando que futuramente nós vamos morar no céu espiritual como os anjos. Entendeu? No céu não se casa, não se dá em casamento, seremos como os anjos. O que Jesus está dizendo nessa passagem de Mateus? Que a nossa vida eterna será no céu, sem carne e sangue. Nosso corpo foi feito do pó da terra, volta para o pó da terra. Outra passagem que Jesus falou, João 14:2. Eu vou preparar lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então se eu falar que essa terra será restaurada, e nós vamos ficar morando em cima dela para sempre, eternamente, eu estou contradizendo o Senhor Jesus. Então, futuramente, eternamente, nós seremos espíritos eternos, morando no céu espiritual, onde não terá terra nova e nem terra velha. Então, quando essa terra for restaurada, ela se chamará novo céu e nova terra. Está entendendo? Onde é que se encaixa esse novo céu e nova terra, meus irmãos? No 1000 anos, no milênio da restauração. Né? No 1000 anos, falado em Apocalipse 20, versos 4. E reinaram com Cristo 1000 anos. Agora, meus irmãos, será que Cristo vem reinar em cima dessa terra contaminada, poluída hoje? Além dessa terra hoje já estar poluída e contaminada, ainda vem as tribulações do Apocalipse, as assolações que, tá entendendo? Que abalará o mundo inteiro. Quer dizer, essa terra já está ruim e vai ficar pior ainda. Aí Jesus vai vir reinar nessa terra destruída, poluída e contaminada. Então Deus restaurará ela. Sem o mar. A Nova Jerusalém vem do céu para a terra. Veja que não tem nada subindo para o céu, não. Mano. Ao contrário, do céu vem para a terra. Em Apocalipse 21:3 diz: a Nova Jerusalém que vem do céu para a terra. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quer dizer, a Nova Jerusalém é chamada de tabernáculo de Deus com os homens. Aí você vai lá em Ezequiel 37:27, você veja o tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém na terra de Israel. Em que diz lá mais ou menos assim: quando o meu tabernáculo estiver no meio de Israel. Aí no 38, Ezequiel 37:28, diz: as nações saberão que eu santifico Israel quando o meu tabernáculo estiver no meio de Israel. Quer dizer, as nações, o mundo inteiro. Saberá que Deus santifica Israel quando o seu tabernáculo, a Nova Jerusalém, estiver no meio do povo de Israel. Quer dizer, o povo de Israel será santificado. O resto do mundo também será santo. Não precisa ficar com ciúme inveja do povo de Israel, não. Entendeu, meus irmãos? Então veja, meus irmãos, não fique baseado em falsos ensinamentos. Se você quer entender as profecias, meus irmãos, você presta atenção no reinado do Senhor Jesus de 1000 anos aqui na terra. Então, vimos aqui passagem que essa terra será restaurada e ficará como o jardim do Éden. Tá? Isaías 49:8, Isaías 51:3, Ezequiel 36:35. Tá, então essa terra será restaurada e ficará como o jardim do Éden. Para sempre? Não. Durante 1000 anos. Se você entender o reinado do Senhor Jesus 1000 anos aqui na terra, você compreende entender as profecias. O leão comerá capim como um boi. No céu terá um leão comendo capim como um boi. Hoje o leão come capim como um boi? Não tem. Então onde é que você joga? 1000 anos que Jesus veio reinar aqui, o leão comerá capim como um boi, os animais serão mansos. Não haverá mais guerra no mundo. Está se referindo a esse mundo. Esse mundo hoje é cheio de guerra. No céu, na vida eterna, espiritual vai ter guerra? Não. Então, quando é que não vai haver mais guerra no mundo? Quando Jesus estiver reinando 1000 anos em cima dessa terra. Toda a carne, todas as nações adorarão o Senhor. Quando? Hoje adora? Não. No céu vai ter carne, nações? Não. Quando então? No 1000 anos que Jesus vai reinar aqui. Não haverá mais deserto. Tem várias passagens na Bíblia falando. Os desertos estão lá no céu? Não. Os desertos estão onde? Em cima dessa terra. Quando é que não vai haver mais deserto? No 1000 anos que Jesus vem reinar aqui. Pronto. É assim, meus irmãos.
que você consegue interpretar as profecias. E muitas pessoas não entendem a profecia porque não aceitam o reinado do Senhor Jesus aqui na terra, entendeu? E está com a mente poluída e contaminada com falsos ensinamentos. Entendeu, meus irmãos? Então espero que vocês tenham entendido. Fiquem na paz, que Deus abençoe e até o próximo. Amém?